Pai do Senhor Jesus, amados, aqui é o pastor Liberato, da Igreja Grande Congregação de Cristo, na cidade de Fortaleza, estado do Ceará. Bem, meus amados, estou aqui para falar uma revelação com o Espírito Santo, após vários dias de jejum, 3 dias de jejum, de água de alimento e orações, já há muito tempo já, mais de ano, todo mês, nesta fé, buscando humilhar-me na presença de Deus, buscando sabedoria e entendimento. O Senhor falou diretamente comigo, como já várias outras vezes, a respeito do casamento. Como proceder no casamento, se é pecado ou não o segundo casamento, separar do primeiro casamento, essas coisas que a igreja tem muitas dúvidas, uns dizem uma coisa, outros dizem outra. É a verdade que me foi revelado, que o casamento é indissolúvel, é único. O que Deus une, o homem não separe, o próprio Senhor Jesus disse. E que Moisés, por causa da dura cerviz, da incompreensão, permitiu carta de divórcio, mas não é do agrado de Deus, não é assim. O próprio Senhor diz que Ele não quer ninguém separado. Autoriza alguma separação em caso de briga, de contenda, para não haver uma coisa pior, mas o Senhor já manda perdoar e o casal já ficar unido novamente. E jamais o divórcio, Jamais o divórcio. Ele proíbe o divórcio. Deus odeia o divórcio, como os amados sabem, está escrito na Bíblia. E jamais se divorciar. E se separar também não é agrado de Deus. Lógico, a não ser que o cônjuge esteja incrédulo e saia de casa, não deseje coabitar com a pessoa. Mas ali a pessoa que ficou só, ela não pode casar-se de novo, não pode ter relação com outra pessoa e tem que orar para que o seu cônjuge volte convertido. É ali, e se ele voltar, ele tem que receber sim, porque Jesus nos recebe a todo momento que nós nos prostituímos com outros deuses, desobedecendo a Jesus, Jesus nos recebe. Amém, meus amados? Então é indissolúvel o casamento, em nome de Jesus. E o segundo casamento, pastor? Estou no segundo casamento, ou no terceiro, no quarto. É pecado? Meu amado, se você não tinha o conhecimento desta palavra, que o casamento é indissolúvel, e você tem o conhecimento agora, você está tendo conhecimento agora. Se você se separar do primeiro casamento, que é indissolúvel, você vai estar em pecado se você se divorciar sim, que Deus odeia o divórcio. Mas se você está no segundo casamento ou no terceiro, não tinha esse conhecimento, a Bíblia é muito clara que Deus não leva o tempo da ignorância. A Bíblia fala, se nós se arrependermos profundamente, com repúdio, com temor, tremor, o sangue do Cordeiro nos perdoa e nos limpa de todo pecado. E não fazer mais, lógico, Então o perdão está direcionado a isso, a pessoa não cometer mais o pecado. Então se você está no segundo casamento ou no terceiro, não sabia que não era para se divorciar e se divorciou, está agora casado legalmente com a pessoa, você procure se arrepender profundamente e entender o que você fez e não se divorcie mais. Ou seja, você está no segundo casamento, não vá se divorciar para voltar para o primeiro casamento, porque senão você estaria pecando novamente. A Bíblia diz, Malaquias, Deus odeia o divórcio, você vai se divorciar de novo, agora sabendo, Agora você está me ouvindo, você está sabendo que não pode se divorciar e você está casado, seja no segundo ou terceiro casamento, e você quer se divorciar, agora você vai se divorciar sabendo, você vai estar pecando 2 vezes mais. Então não se divorcie, você que está casado, para voltar para o primeiro casamento, como muitos estão fazendo ainda,
se divorciando do segundo casamento, porque descobriram agora que é pecado, e voltando para o primeiro casamento, se prostituindo novamente. Porque a Bíblia diz que temos que ser fiéis nos contratos. A pessoa está com um contrato firmado perante o juiz, um casamento com a pessoa, aí vai desfazer o contrato para voltar para o primeiro casamento, ou seja, vai estar se divorciando de novo, agora sabendo que é pecado. Isso é um absurdo. E Deus me levou até a palavra de Jeremias, capítulo 3, versículo 1 de Jeremias, que diz: se um homem despedir sua mulher e ela se desligar dele e se ajuntar a outro homem, porventura tornará ele mais para ela? Não, se poluiria de toda aquela terra. Então Deus deixa claro, se a pessoa voltar, vai estar se prostituindo novamente, com outro corpo. Deus quer barrar a prostituição. Até mesmo que no Antigo Testamento ele permitia, né? Permitia o concubinato, como o rei Davi, né? Falou para Davi, quando Davi matou Urias, né? Na guerra ali, para ficar com a mulher, com a Betsaba, Deus falou: se me pedisse mais mulheres, também te daria tudo que tu já tens, porque tu fizestes isso. Naquela época Deus permitia, né? Na época, porque era uma dispensação diferente, mas da graça nós seguimos o Senhor, e o Senhor diz que Deus uniu, o homem não separe, e manda ser fiéis no contrato, e não pode se divorciar. Então, se você não sabia, meu amado, você não sabia que o casamento é indissolúvel, que não pode separar, e você está casado, não se divorcie para voltar para o primeiro casamento, que você vai estar pecando, se divorciando novamente e sabendo agora sabendo. Amém, meus amados? Se fosse, porque eu tenho que reparar o meu erro, a gente repara o erro se arrependendo. Porque eu tenho que reparar. Tem coisas que não dá para reparar, meu amado. Nesse caso do casamento, você está casado. Como é que você vai se divorciar, deixar uma família, cometer um pecado para cobrir outro pecado? Fosse por isso Moisés, que matou o egípcio, que foi acusado de homicídio, Moisés ia ter que ressuscitar o homem, para Moisés ser salvo agora. Fosse por isso Paulo, que consentiu na morte de Estevão, também ia ter que ressuscitar Estevão para poder ser salvo. Isso é uma ignorância, meus amados. Abre os olhos, né? Porque o segundo casamento é assim: se você está casado legalmente e você se separar para voltar para o primeiro, você já está sabendo, já está cometendo outro pecado de divórcio. Vai ficar difícil Deus perdoar. Há uma medida de graça, de perdão. Muitas pessoas têm cometido, grandes pregadores cometido vários homicídios, 20 homicídios, 30, e Deus os perdoou, e nenhuma dessas pessoas está vivo. Pelo contrário, a maioria está no inferno, que morreram sem salvação. Então, a medida de graça, aproveite a medida de graça. Você está sabendo agora, não se separe nem do primeiro casamento. E você que está no segundo, está casado legalmente, não se separe. Se arrependa do que você fez e não peque mais. Foi o que Jesus disse: vá e não peque mais. Há uma medida de graça. Meus amados e queridos, em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, que muitos estão matando pessoas aí. Tem uma irmã aí, né, que é pregadora aí, falando que o casamento que tem que voltar primeiro casamento, e ela e abandonou o marido, o segundo, e está sem o primeiro, mulher solteira, sem o primeiro e sem o segundo, esperando o homem morrer para poder voltar para o homem, que isso é um absurdo, rapaz. Porque recebeu uma revelação de um pastor na época, e hoje foi até comprovado que esse pastor que ela recebeu a revelação é um falso profeta, e ela continua seguindo a falsa revelação. Então, a revelação é essa, meus amados. Que Deus abençoe vocês, cada um de vocês, e essa é a verdade. Seja fiel no contrato. É proibido divorciar. Se você se divorciar, seja do primeiro ou do segundo casamento, aonde você estiver, você vai estar pecando contra Deus, sabendo, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Um abraço a todos, que Deus abençoe a todos em nome de Jesus, possa abrir o entendimento de cada um das Santas Escrituras,
O Espírito Santo está me lembrando agora do apóstolo Paulo, né, do apóstolo Pedro, que levantou o apóstolo Paulo para poder falar para os apóstolos que tinha que pregar para os gentios. Porque está escrito, né, o apóstolo Paulo disse, que em ti, Abraão, serão benditas todas as nações da terra. Então não era só para os judeus a salvação era para todas as nações da terra por meio da fé de Abraão. Está escrito, Deus falou a Abraão antes mesmo de todo o povo nascer, que em Abraão seriam benditas todas as nações, ou seja, que o evangelho seria expandido e os judeus só queriam ali para eles ali o evangelho, e foi preciso o Espírito Santo levantar o apóstolo Paulo com sabedoria, um gentil, e convertê-lo, assim como ele fez comigo, para falar para Pedro, e Pedro, cheio do Espírito Santo, os apóstolos entenderam. E hoje nós sabemos que o Evangelho é para toda criatura, para ser pregado. Então, meus amados, larguem a ignorância. Em nome de Jesus, cresçam na graça e no conhecimento, ame o seu próximo. Em nome de Jesus, um abraço e Deus abençoe a todos.